Olá pessoal, tudo bem com vocês? Recanto Crochê para mais uma aula no nosso canal. Já é inscrito? Muito obrigado. Caso não, se inscreve, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Na nossa aula de hoje, confeccionaremos esse lindo suplá arco-íris, onde utilizaremos sobras de fios. Ele vai ficar medindo 45 centímetros de largura por 42 centímetros de comprimento. Ele fica todo no bico russo. Esse é um dos primeiros. Foi confeccionado todo com sobras de fio. Já vou estar mostrando quais são os fios que nós utilizaremos para estar confeccionando esse belo trabalho. Nós iremos confeccionar esse trabalho com a sobra laranja para fazer essa inicial. O verde para fazer as folhinhas, essa outra parte que é igual à parte inicial, para ficar igual a cor, vai ser o mesmo laranja. Depois colocaremos esse restinho de cor telha. Temos também o café com leite. Vamos utilizar o branco, a cor azul. E no final, para fazer o bico russo, utilizaremos esse laranja queimado. Utilizaremos uma agulha de crochê número 3,5, uma outra mais fininha, 1,5 para fazer os arremates, uma tesoura de arremate. Quem não quiser fazer os arremates com a agulha, pode estar fazendo com a agulha de tapeceiro. E vamos começar a nossa aulinha de hoje. Vamos iniciar com o fio laranja, vamos fazer 5 correntinhas na nossa agulha. Damos a laçadinha inicial e aí começamos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Voltamos no nosso primeiro pontinho e fechamos com um ponto baixíssimo. Feito isso, nós iremos aqui nesse círculo, nessa argolinha, fazermos 8 pontos baixos. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebam que eu fui escondendo o fiozinho inicial. Esse restante depois eu corto. Aqui agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo. E fica dessa forma. Agora nós faremos uma correntinha. A gente vai folgar um pouquinho, porque utilizaremos agora do ponto puff. Aquele que a gente vai dando as laçadas e a gente não arremata, como o ponto é alto. É comum, a gente dá uma laçadinha, entra no mesmo espaço, puxa a laçada pra frente. Aqui nós temos já 3 laçadas na agulha, a gente não arremata. Dá uma laçada, entra novamente, puxa a linha pra frente e suspende um pouquinho. Aqui agora nós temos 3 pontos altos sem arrematar. O que nós faremos? Daremos uma laçada na agulha. Arremataremos esses 4 laçadas daqui, vai ficar só a laçada inicial da agulha, estão vendo? Ficamos com 2, dá uma laçada e arremata. Faremos 1, 2 correntinhas, uma laçada. No próximo ponto à frente, faremos novamente 3 laçadas de ponto puff, um ponto puff. Primeira, dou uma laçada, entro, puxo novamente. Dou uma laçada, entro, puxo novamente. Todas essas laçadas aqui que eu fiz, eu vou dar uma laçada e vou arrematar todas elas juntas. Dou uma laçada e arremato os outros 2 juntos. 1, 2 correntinhas, uma laçada, entro no próximo ponto, puxo o fio pra frente, não arremato, dou uma laçada, entro no mesmo espaço, puxo o fio pra frente, também não arremato, uma laçada, entro no mesmo espaço, puxo o fio pra frente e agora eu arremato todos esses fios que eu puxei e por último
o ponto que já se encontrava na agulha. Eu farei 8 pontos puff e já retorno com vocês. Façam aí também. Chegando ao finalzinho do trabalho, já fiz as 2 correntinhas, chego aqui acima do ponto, conto 1, 2, na terceira correntinha eu entro e fecho com um ponto baixíssimo. Tá vendo? O trabalho fica dessa forma. Vou caminhar com ponto baixo aqui pro meio desses espaços do ponto puff e faço um ponto baixíssimo. Vou cortar a linha. Puxo a linha para cima. Aqui eu já vou arrematar, porque vai ficar escondido, tá bom? Vou abrir o fio e vou amarrar ele. Pego aqui por trás. Abrir o fio. E vou dar um nozinho. Dei um nozinho. Corto o fio. Vai ficar escondido, não se preocupem. Eu vou amarrar o fio verde aqui. Vou dar só um nozinho. Vou deixar essa pontinha que depois a gente vai arrematar. Que eu farei 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui dentro farei um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Tô finalizando o leque. Trabalharei novamente no próximo espaço entre um ponto puff e outro. Dou uma laçada, não faço correntinha de separação aqui dentro. Eu farei 3 pontos altos. 1, 2, 3. Dou uma laçada na agulha, entro no próximo espaço e faço um leque. Toda vez que eu falar para vocês leque, você já sabe que são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Terminei de fazer o leque. No próximo espaço, eu entro e faço 3 pontos altos. Aqui nós estamos fazendo um square, que é esse inicialzinho daqui. Então, dou uma laçada, entre um ponto puff e outro, eu farei um outro leque. Três pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Próximo espaço, faço 3 pontos altos. Feitos 3 pontos altos, dou uma laçada, no próximo espaço faço um leque. Aqui, 2 correntinhas. 1, 2, 3, próximo espaço, 3 pontos altos. Aqui eu conto 1, 2, 3, entro com a agulha com ponto baixíssimo e fecho o trabalho. E aqui tá pronto o square inicial. Corto a linha, venho com pontos baixíssimos para o meio do meu leque, trago essa linha aqui, vou abrir esse fio, vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz logo no início, depois do ponto puff. Vou vir com a agulha mais fina, puxo o fio para trás, porque eu vou amarrar esse fio no meio desse leque, porque ele vai ficar escondido pelo leque que nós iremos fazer aqui nessa sequência. Então, dou 2 nozinhos, estão vendo? Corto o fio.
Terminado o nosso square, agora eu venho com a mesma cor que eu iniciei os pontos puff e vou no meio do leque dar um nozinho. Deixo uma pontinha para trás, porque depois eu vou tá escondendo ela e vou amarrar, tudo bem? Dou um nozinho. Aqui, nós iremos levantar uma, duas, três correntinhas. Farei mais uma correntinha aqui nesse mesmo espaço. E no ponto à frente, farei um ponto alto. Fica dessa forma. Uma correntinha. Aqui, depois do leque, onde eu tenho esse espaço, eu entro e faço um conjuntinho de 3 pontos altos. Uma correntinha. No próximo espaço, eu entro e faço novamente um conjuntinho de 3 pontos altos. Uma correntinha. Aqui no leque, eu farei outro leque. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, entro entre o leque e os 3 pontos altos e faço nesse espaço 3 pontos altos. Uma correntinha, dou uma laçada, no próximo espaço farei também mais um conjuntinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, dou uma laçada, pulo 1, 2, aqui no próximo eu entro e faço 3 pontos. 1, 2, aqui no pezinho do ponto eu entro, tá vendo? E faço mais um ponto alto. Então, aqui nessa carreira, nós iremos trabalhar apenas essas duas laterais do nosso square. Viro o trabalho, levanto 1, 2, 3 correntinhas que equivale a um ponto alto. Faço mais uma correntinha que equivale a um ponto de separação, dou uma laçada, pulo esse bloco, no espaço eu farei um bloquinho também de 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço entre um bloco e outro, trabalho também um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, farei da mesma forma um conjuntinho de 3 pontos altos, uma correntinha, cheguei no leque, farei também leque dentro de leque, conforme expliquei anteriormente para vocês. Toda vez que eu disser leque, dentro de leque, será um conjuntinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Dessa forma, eu trabalharei toda a minha carreira. Só farei só essa última carreira dessa mesma cor. Então, faça aí o restante dos bloquinhos e a gente já retorna. Chegando ao finalzinho da carreirinha, já fiz uma correntinha. Aqui eu venho 1, 2, no terceiro ponto eu volto, entro e faço o ponto alto. Agora, eu vou cortar a minha linha, porque nessa cor eu só preciso de 2 carreirinhas. Dou uma laçada, puxo o fio. Tá ficando dessa forma o nosso trabalhinho. Agora, nós vamos utilizar o próximo fio. No meu caso, eu vou utilizar o telha, mas aí vocês vão ficar à vontade para trabalhar na cor que vocês quiserem, tá certo? Venho aqui na cabecinha do ponto, estão vendo? Eu vou entrar e vou fazer um nozinho. Não se preocupe com essas pontas de linha, não, que depois a gente vai arrematar todas elas. Percebam que aqui eu finalizei só com um ponto alto, então aqui nós faremos um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, uma laçada, entro e faço mais 2 pontos altos, pra gente ficar com 3 pontos
altos nesse espaço. Uma correntinha, uma laçada e farei novamente 3 pontos altos. O trabalho vai ficar dessa forma, indo e vindo, com bloquinhos de pontos altos e apenas um leque aqui no meio. Então, aqui 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, leque dentro de leque, duas correntinhas, aqui farei mais um bloquinho para fechar o meu leque, uma correntinha, um bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha, no espaço faço mais um bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha, mais um bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha, no último eu faço também um bloquinho de 3 pontos altos. Aqui eu pego no ponto para ficar certinho. Aqui eu vou ir e vir dessa mesma forma, viro o trabalho, faço da mesma forma por mais 2 carreirinhas, porque eu preciso nessa cor de 3 carreiras. Façam e a gente já retorna. Chegando ao finalzinho da carreirinha, vou dar uma laçadinha e farei meu último ponto para formar o bloquinho de 3 pontos altos. E o trabalho tá ficando dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio, conforme eu disse, nós só precisaremos de 3 carreirinhas dessa cor. Pronto. Tá vendo? E vou amarrar o próximo fio aqui, que será o café com leite. Vira o trabalho, porque a gente terminou aqui. Depois esse fio a gente vai arrematar. Amarrei o fio. Farei 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, mais uma correntinha que equivale a um espaço de separação, uma laçada no espaço, eu farei 3 pontos altos. A sequência aqui, gente, é a mesma. 3 pontos altos dentro do espaço, uma correntinha de separação e leque dentro do leque. Dessa forma, nessa nova cor que nós amarramos aqui, iremos fazer 4 carreirinhas iguais, indo e vindo de bloquinhos separados por uma correntinha e leque dentro de leque. Então, façam aí e a gente já retorna. Bom, gente, chegando ao finalzinho da nossa 4ª e última carreirinha na cor café com leite. Então, uma laçadinha, faço 1, 2, pego aqui no ponto, 3, corto o fio, puxo, que depois a gente volta e arremata, não se preocupem. Agora, iremos trabalhar na cor azul. Então, faremos aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, mais uma correntinha que será de separação, faço uma laçada, venho no espaço e farei um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Nessa carreira aqui, eu irei fazer toda da mesma forma, indo e vindo. Farei por 4 carreirinhas na cor azul. Façam aí, a gente já retorna. Chegando ao finalzinho da nossa 4ª carreirinha, faço aqui o ponto alto. Tá ficando assim o trabalho. Corto a linha. Puxo o fio. E o nosso trabalho está ficando dessa forma. Agora, nós vamos trabalhar na cor branca. Então, peguei o fio de vocês.
Aqui, eu irei amarrar o fio branco na mesma direção de onde eu terminei aqui o último ponto na cor azul, tá certo? Então, aqui eu venho com o fio. Farei duas correntinhas. Vou entrar aqui no mesmo espaçamento e vou fazer mais 3 pontos altos, formando nessa lateral um leque. Por que eu vou fazer um leque? Porque essas laterais aqui, nós só trabalhamos elas ao redor e não fechamos os leques. Então, é necessário que termine essa carreirinha com leque para fechar ela aqui nessa outra ponta, tá certo? Então, venho aqui, faço uma correntinha, pulo esse ponto, no próximo espaço entro e faço o conjuntinho de leque, da mesma forma, de leque não, de pontos altos, 3 pontos altos, da mesma forma como nós estávamos trabalhando nas laterais. Só que agora a gente vai circular todo o trabalho. Uma correntinha, pulo o bloquinho, no espaço eu faço ponto alto, 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo o bloquinho, no próximo eu faço um ponto alto. Essas linhas aqui, depois a gente vai arrematar. Parece que o trabalho tá feio, mas no final fica muito bonito depois dos arremates, tá certo? Faço mais uma correntinha, pulo o bloquinho, venho no próximo espaço e faço também os pontos altos. Fiz aqui os bloquinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui nessa ponta do square inicial, onde tem um leque, eu também farei um outro leque da mesma forma. Então, aqui são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E aqui eu faço a sequência de bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Chegando ao finalzinho dessa carreirinha, já fiz uma correntinha, dou uma laçada, entro aqui nesse espaço e faço 3 pontos altos. Dou uma laçada, entro aqui e faço um ponto. Já fiquei no meio do leque. Farei com essa cor branca mais 2 carreirinhas e a gente vai fechar o trabalho. 1, 2, 3, dou uma laçadinha, farei leque dentro de leque e nos espaços farei os 3 pontos altos separados por uma carreirinha. Darei 2 voltas com essa cor branca aqui. Não vou contar essa aqui que eu fiz, porque na verdade essa que eu fiz foi para fechar essa parte em azul, certo? Então, façam aí 2 carreirinhas, leque sobre leque, 3 pontos altos dentro dos espaços e a gente já retorna. Pronto, gente, nós já fizemos as 2 carreirinhas de bloquinhos sobre bloquinhos. Nessa lateral fica parecendo que 3, a gente despreza uma, porque na verdade ela fechou a carreirinha do azul. Agora, nós cortaremos o nosso fio. A gente arremata esse fio aqui. Vou colocar o trabalho para vocês verem. Porque nós não iremos mais trabalhar nessa lateral daqui, nós vamos trabalhar para cá. Nós temos 2 carreirinhas, nós precisamos fazer 5 carreirinhas. Então, temos 2, vamos completar com mais 3 carreirinhas. Essa lateral ficará com 5. Venho aqui, amarrei o fio no meio do leque, agora eu faço 2 correntinhas. Aqui dentro faço mais 2 pontos altos, que equivale ao bloquinho de pontos altos
e trabalho da mesma forma, bloquinho dentro de bloquinho. Nessa parte a gente não vai fazer mais leque, não há necessidade, porque nós vamos só acrescer o trabalho na largura dele, tá certo? Então, uma correntinha, entro no próximo espaço e já faço também o bloquinho de 3 pontos altos. Dessa forma, eu vou fazer o meu trabalho até chegar nessa outra pontinha, onde eu farei 3 pontos altos e já retorno com vocês. Terminando aqui essa última carreirinha, eu vou cortar o fio. Arremato aqui, puxo. Então, esse lado ficou com 5 carreirinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou vir com o fio de uma outra cor e farei toda em ponto baixo. Então, a cor que eu vou utilizar agora é o laranja queimado. Nessa lateralzinha aqui, eu farei 3 pontos baixos juntos, para que essa lateral ela fique bem certinha. Então, bora lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, nessa lateral eu farei 2 pontos baixos. Dois pontos baixos, mais um em cada ponto que eu fiz aqui, que foi na lateral do leque. Nos espaços, eu farei 2 pontos baixos, tá vendo? Sobre cada ponto, um ponto baixo, então tem 3 pontos, né? O bloquinho com 3, eu farei 3 pontos baixos. Nos espaços, 2 pontos baixos. E eu farei dessa forma até lá o finalzinho do trabalho. Façam até chegar nessa lateralzinha, a gente já retorna. Cheguei aqui no leque, já fiz ponto baixo sobre ponto alto. No meio, eu farei 3 pontos baixos juntos. 2, 3. E aqui, como eu tenho 3 pontos altos, farei 3 pontos baixos. Um ponto para cada ponto. Então, aqui são 3 pontos baixos. O objetivo desse pontos baixos no meio do leque é para que o trabalho fique certinho, tá vendo essa lateral? Então, aqui eu continuo da mesma forma. Chegando ao final dessa carreirinha, faço o meu último ponto baixo, prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar por entre os pontos baixos, vou passar 1, 2, 3, pulei aqui esse meio, né, os 3 pontos. Faremos agora 3 correntinhas, 1, 2, 3. Pularemos 1, 2, 3 pontos de base, prendemos aqui com ponto baixo, mais 3 carreirinhas, 2, 3, vamos pular 1, 2, no terceiro ponto a gente entra, faz um ponto baixo, nós vamos ficando com essas argolinhas, estão vendo? Novamente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, entro com ponto baixo, novamente, 1, 2, 3, pulo 1, 2, no terceiro eu entro e faço um ponto baixo, 1, 2, 3, pulo 3 pontos, entro aqui e faço um ponto baixo e o trabalho vai ficando dessa forma. Nessa lateral, eu já fiz as 7 argolinhas de 3 correntinhas, pulando 2 pontos de base, prendendo no terceiro ponto. Aqui eu farei uma adaptação para que dê as 19 argolinhas certinho. Eu farei 4 pontos, 4 correntinhas.
vou pular 1, 2, 3, no quarto ponto eu prendo. Farei isso por 5 vezes, então bora lá. 1, 2, 3, 4, pulo 1, 2, 3, no quarto eu prendo. 1, 2, 3, 4, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto eu prendo com ponto baixo. Farei mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, prendo no quarto. 1, 2, 3, 4, pulo 1, 2, 3 no quarto ponto, eu prendo. A gente só vai precisar fazer essas 5 argolinhas de 4 correntinhas, pulando 3 pontos e prendendo no quarto. Aqui as demais eu farei da mesma forma como no início. 1, 2, 3, pulo os 2 pontos de base, prendo no terceiro. 1, 2, 3, até o finalzinho do trabalho, farei dessa mesma forma. E nessa lateral, eu farei 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3 pontos de base e no quarto eu entro e prendo com um ponto baixo. E tá ficando assim o nosso trabalho. Nessa outra lateral, a gente vai trabalhar normal. 3 correntinhas, pulamos 2 pontos de base, prendemos no próximo ponto com ponto baixo. Então, aqui, 1, 2, 3, conto 1, 2, prendo na terceira. Aqui nessa lateral, eu ficarei também com 19 argolinhas todas de 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base e prendo no terceiro. Façam e a gente já retorna. Cheguei ao finalzinho dessa carreirinha, já finalizei as 19 argolinhas, tô na lateral, farei 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, vou pular 1, 2, no terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. Farei 1, 2, 3 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, prendo no terceiro, farei isso por 7 vezes. 1, 2, 3, vou pular 1, 2, no terceiro eu vou prender. Novamente, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, prendo no terceiro. Essa lateral nós iremos fazer o mesmo procedimento que fizemos no outro com aquela adaptação, tá certo? Então, vamos aqui. 1, 2, 3, vou pular 2, prendo no terceiro. 1, 2, 3, vou pular 2, prendo no próximo ponto, no terceiro ponto. Aqui eu vou precisar de 7 argolinhas. Tenho 2, 4, 6. Vou fazer mais uma com 3 correntes. Pulo 2 pontos de base, prendo no terceiro. Agora, eu farei com 4 correntinhas, que é a adaptaçãozinha. 1, 2, 3, prendo na quarta. Farei isso por 5 vezes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, prendo no quarto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, prendo no quarto ponto. Novamente, 4 correntinhas. Pulo 3 pontos de base e prendo no quarto ponto. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 argolinhas de 4 pontos. Precisarei de mais uma, que no caso a adaptação são 5. 1, 2, 3, prendo no quarto. Ok. As demais, as últimas 7, eu farei com 3 correntinhas. Pulo 2 pontos de base e prendo no terceiro. Façam aí e a gente já retorna. Chegamos na outra ponta do trabalho, já fizemos as 19 argolinhas, que faremos 6 correntinhas, 3, 4, 5, 6, vou pular 1, 2, no terceiro ponto eu entro. Aqui nessa lateral, eu farei toda igual a essa outra lateral daqui. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, prendo no terceiro, até o finalzinho eu fico com 19 argolinhas, eu já retorno com vocês também, façam aí. Cheguei ao finalzinho do nosso trabalho, aqui já fiz 6 correntinhas, vou prender com um ponto baixo, aqui. Vou caminhar no meio desse ponto com ponto baixíssimo, pelas correntinhas.
Aqui eu farei 1, 2, 3 correntinhas. No meio da corrente, eu prendo com um ponto baixo. Farei mais 1, 2, 3 correntinhas. No meio da argolinha, prendo com um ponto baixo. Tenho 2 argolinhas. Dou uma laçada. Aqui dentro, eu farei 9 pontos altos. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Na correntinha frente, eu prendo com um ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntinhas. No meio da correntinha da argolinha da frente, eu prendo com um ponto baixo, faço mais 1, 2, 3 correntinhas, prendo no meio da próxima argolinha. Então, vai ficando assim o trabalho. Tenho 2 argolinhas, dou uma laçada. Na próxima argolinha, farei novamente mais 9 pontos altos. Tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou prender com ponto baixo na próxima argola. Faço 3 correntinhas, prendo no meio da próxima argola. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas. No meio da argola, eu prendo novamente com ponto baixo. Agora, eu dou uma laçada. Na próxima argola, farei 9 pontos altos novamente. O trabalho vai ficar dessa forma. Só que, quando eu chegar nessa lateral, ao invés de trabalhar 9 pontos altos, eu trabalharei aqui 12 pontos altos. Faço até chegar aqui. Pronto, cheguei nessa lateralzinha, na argolinha, tá vendo? Farei 12 pontos altos aqui dentro. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Próxima argolinha, eu prendo no meio com ponto baixo. E o trabalho vai ficando dessa maneira. Estão vendo? 9 pontos altos aqui. As argolinhas de 3 correntinhas, prendo no meio, só 2 argolinhas. 9 pontos altos, apenas 12 nas laterais. Façam dessa forma por toda a volta e a gente já retorna. Chegando ao finalzinho dessa carreira, vou prender aqui com um ponto baixo, baixíssimo. Venho caminhando até o meio dessa argolinha com pontos baixíssimos. Vejam que eu cheguei no meio da argolinha, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. No meio da outra argolinha, eu prendo com um ponto baixo, faço uma argolinha. Aqui, eu irei trabalhar com o ponto alto em alto relevo, que é aquele que a gente pega aqui por trás, olha. Viro o trabalho e vou pegar aqui por trás, não pela frente. Então, vou fazer o meu primeiro ponto alto em alto relevo. Faço uma correntinha, uma laçada. Vou pegar o segundo ponto também em alto relevo. Faço mais uma correntinha, outro ponto em alto relevo. Lembre-se que esse leque daqui é o que eu tenho com 9 pontos altos. Então, eu farei 4 pontos altos em alto relevo.
separados por uma correntinha. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, faço uma correntinha. O quinto ponto, que é o que fica no meio, eu vou fazer um ponto alto duplo, que é aquele que eu dou 2 laçadinhas na agulha. Já dei a laçadinha, venho aqui por trás, pego esse ponto e já faço ele em ponto alto duplo. Ele vai ficar de pontinha, tá vendo? Faço uma correntinha. Os outros pontos eu também farei da mesma forma que fiz o primeiro, que é o ponto alto comum, que é aquele que a gente só dá uma laçada na agulha. Uma correntinha, uma laçada. Vou pegar o outro por trás. Uma correntinha. Faço o outro ponto também, pego ele por trás. Uma correntinha, o último ponto também, pego ele por trás. E tá ficando desse jeito. Agora aqui eu venho, prendo com um ponto baixíssimo, aqui. Faço 1, 2, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo logo à frente. E esse outro leque farei da mesma forma que este leque daqui. Então, façam até a gente chegar aqui na lateral. Cheguei aqui na minha lateral, os pontos estão ficando dessa forma. Faço uma laçada. O ponto também farei por trás, que é o ponto em alto relevo. Faço o primeiro ponto alto, uma correntinha. Farei o segundo, da mesma forma, uma correntinha, outro ponto alto, terceiro, uma correntinha, outro ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto. Faremos 5 pontos altos separados por uma correntinha. Faço uma correntinha. Aqui eu vou fazer ponto alto duplo. O sexto ponto, eu farei alto duplo, que é aquele que eu dou 2 laçadas na agulha, uma correntinha. O sétimo também farei ponto alto duplo. Então, aqui, uma correntinha. E os demais eu farei ponto alto normal em alto relevo, da mesma forma. Então, aqui vamos fazendo e eu vou mostrar como é que tá ficando. Viro, pego aqui por trás o ponto em alto relevo. Pego por trás, estão vendo? Opa, aqui. Pego por trás. E fica dessa forma, a lateral. Nos demais, eu farei da mesma forma que fiz anteriormente. Prendo aqui, 1, 2, 3 correntinhas, prendo no meio da argolinha, fico com apenas uma argolinha aqui. E nesses leques da lateral, eu farei 4 pontos altos comum. O quinto, eu farei ponto alto duplo. E os outros 4, ponto alto normal. E assim sucessivamente até chegarmos na outra ponta, onde eu farei igual a esta daqui. Cheguei ao final do trabalho, venho com um ponto baixíssimo e prendo aqui no pezinho da argolinha. Feito isso, eu vou cortar a linha. Dou uma laçadinha aqui. Esse fio depois eu vou arrematar. E o trabalho tá ficando assim, ó, gente. Tá vendo? Agora, eu vou fazer o picu. O picu, nós utilizaremos uma outra linha. Vou fazer com esse daqui. Vou amarrar o fio aqui. E já começo a fazer os meus pontinhos picu. Faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Entro nas laçadinhas e faço o meu
picô. Passo pro próximo ponto. Farei 1, 2, 3 correntinhas. Entro aqui, ou entro por trás, ou pego entre as laçadinhas, tá vendo? E faço o ponto picô, dessa forma. Entro no próximo ponto, 1, 2, 3, passo por entre as laçadinhas, dou uma laçada na agulha e já faço o ponto baixo. E tá ficando dessa forma. 3 correntinhas, fecho o picô, vou fazendo 1, 2, 3. Eu não farei 3 correntinhas apenas, eu farei 6 correntinhas. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas e faço o picô, que é justamente naquele ponto do meio onde ele tá em alto relevo. Então, fica assim. Os próximos é que serão com 3 correntinhas. 1, 2, 3, faço o picô, passo pro próximo. 1, 2, 3, faço o pontinho picô. 1, 2, 3, faço o pontinho picô. Aqui também. Aqui no último. 1, 2, 3, faço o pontinho picô. Aqui no meio da argolinha, entro, tá vendo? Faço um ponto baixo. 1, 2, 3, faço também um ponto picô. E o trabalho vai ficando assim. Aqui, eu não entro aqui nesse espaço, vou pegar na próxima argolinha mesmo do ponto, tá vendo? 1, 2, 3, faço o meu ponto picô. Aqui da mesma forma, farei o ponto picô. Quando eu chegar no meio do trabalho do leque, onde eu tenho o ponto alto aqui, eu farei o picô com 6 correntinhas. Da mesma forma, farei por toda essa lateral. Somente nos pontos em que eu fiz duplo, é que eu farei o ponto picô com 6 correntinhas. Os demais serão com 3 correntinhas. Façam e a gente já retorna. Chegando ao final da carreirinha, fiz o ponto picô, venho aqui no pé do ponto e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar a minha linha, puxar o fio, venho com a agulha mais fininha, puxo o fio para trás, no verso do trabalho, eu venho com a agulha fina, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, volto novamente, faço outro ponto baixíssimo. E agora eu venho escondendo uma parte desse fio por trás do trabalho, tá vendo? Quem quiser utilizar a agulha de tapeceiro também pode estar utilizando a agulha de tapeceiro. Mas eu faço dessa forma. Aqui eu vou abrir o fio, vou dar um nozinho e vou cortar o excedente do fio. Da mesma forma, eu vou fazer com os outros fios que ficaram por trás do trabalho. Lembram? Vou fazer o mesmo procedimento. Venho escondendo o fio por detrás desses pontos, aqui por trás, tá vendo? Amarro e já faço o corte. O nosso trabalhinho de hoje foi esse daqui. Deixa eu trazer o trabalho pra cá pra vocês verem. Olha como o bico ficou bonito. Trabalho finalizado. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, compartilhe o link com seus grupos de crochê pra gente expandir esse conhecimento. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Deus abençoe e até a nossa próxima aulinha.